Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes. Vamos para a nossa aula número 3 de História, né? Continuamos, vamos falar sobre a Grécia e o período clássico, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho do que nós vimos e vamos falar desse período clássico, um período de apogeu, um período grandioso da história da Grécia Antiga, um período onde as cidades-estados vão se fortalecer, né? Vão crescer cada vez mais até entrarem em conflito entre elas e ter invasões. E aí a gente vai ver como se deu esse apogeu do período clássico para a história das cidades gregas. Já vimos aí anteriormente, na aula passada, o território e clima, né? A gente conheceu a Grécia peninsular, que fica ali naquela parte do Peloponeso, na península do Peloponeso. Temos a cidade de Micenas, Corinto, né? Há uma das mais famosas, Esparta, Olímpia, e também temos a Grécia continental, temos a Ática, na região ali chamada de Ática, temos ali Tessália, Etólia e Atenas, como uma das principais cidades-estados gregas, né? Temos ali a Grécia insular, onde a sua maior ilha é Creta. Tá? Então, a Grécia está localizada na Península Balcânica, seu território é dividido em Grécia insular, peninsular e continental. Um relevo montanhoso e fez com que o comércio marítimo se fortalecesse. Tá? E aí nós vimos também sobre a divisão da história da Grécia Antiga, né, em 5 períodos: período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O período pré-homérico é um período da chegada dos povos indo-europeus, dos pelágicos, né, dos aqueus, jônios, eólios e dórios. O período homérico é o período da formação das comunidades gentílicas, e aí a gente tem ali a primeira diáspora provocada pela chegada dos dórios, né, os últimos povos a chegarem na região. E aí a gente vem para o período arcaico, que é o período de formação das polis gregas, né, das cidades-estados gregas. E agora a gente vai para o período clássico. Tá? E aí esse período clássico, foi nele que as cidades gregas estavam no auge, no auge do seu desenvolvimento cultural, econômico, social e político. As cidades de Atenas e Esparta se destacavam, cada uma com sua especificidade. Então, a gente tem aí Atenas e Esparta, cada uma com um governo próprio, com uma forma de governo, tá? E todas vivendo na região conhecida como Grécia, né? A Grécia, a Elade, como os antigos gregos chamavam, Elade, Grécia. Quem mora na Elade são os helenos, os gregos. Então, Elade, Grécia, e helenos, os que moram na Grécia, né? Os gregos. Então, essa nomenclatura era dada pelos antigos gregos, tá? E aí, no auge da conquista, eles vão chamar aquele território de Elade, a Grécia, tá? E eles, os pelágicos, os povos indo-europeus, vão ser chamados de helenos, tá? E aí a gente tem, nesse mesmo apogeu, nesse mesmo crescimento econômico, social, cultural, político e militar, a gente tem em 490 o rei persa, Dário I, declarando guerra aos gregos, né? Mas foi vencido. Os gregos venceram, Atenas vai se destacar e se tornar imperialista. Essa guerra contra os persas foi chamada de guerras médicas. Tá? Atenas se torna uma grande potência imperialista, ou seja, vai conquistando outros lugares, outros territórios, tá? Vai dominando outros lugares. Por isso, imperialismo. Tá?
impondo seu poder às demais cidades, impondo seu poder a outras cidades. Nesse momento, destaca-se um ilustre ateniense chamado de Péricles. E aí a gente pode observar o busto dele. Péricles é inteligente, astuto, e ele vai ser um grande e ilustre cidadão ateniense. Tá? Vai ser um nome da vitória das guerras médicas de Atenas sobre os persas. Tá? E aí a gente vai ver que no governo de Péricles houve uma ampla modernização e disseminação dos padrões políticos de Atenas. Tamanho foi o impacto desse governo que o século V a.C. ficou conhecido como o século de Péricles. Então a gente tem aí grandes inovações. Lembra que no período das comunidades gentílicas eram clãs inicialmente, depois das invasões dórias. E aí a gente vem aí a formação das frátrias, tribos, demos, até chegar às polis, tá? As polis gregas, principalmente as cidades-estados gregas, que são Atenas e Esparta, que vão controlar o domínio sobre toda a região. Elas vão ser as duas mais importantes, tá? Vão ser militarmente as mais fortes, principalmente Esparta, que já tem características militares, tá? E aí a gente tem outra guerra, e aí vai colocar duas escolas militares, duas tradições, que é Atenas e Esparta, tá? Colocou em choque o modelo político democrático de Atenas e o modelo político oligárquico militar de Esparta. A gente vê aí que Esparta tem algumas características a mais e bem forte, né? Desde a descendência dória, tá? Desde a conquista dos dórios à região. Então a gente tem aí Atenas não, Atenas é voltada mais para o belo, mais para a inteligência, para a cultura, do que para o militar. Tá? Então a gente vê em Atenas um poder mais democrático, um respeito a mais pelas leis, uma preocupação a mais. Já Esparta não, Esparta era oligárquico, com poder político nas mãos dos ricos mesmo, e com disputas pelo poder, e de forma militar ela vai conquistar outros lugares. Então a tradição militar espartana foi decisiva no conflito, dando fim à hegemonia ateniense. Então, na prova de vocês, pode vir assim um vaso com uma batalha. E quando a gente fala em batalha, a gente tem uma característica principal de uma cidade-estado. Qual delas? Esparta ou Atenas? Esparta. Então, Esparta se caracteriza como uma cidade-estado, como uma polis grega militar. Tá? Então, toda vez que a gente falar em militar, nós vamos pensar logo na cidade-estado, na polis grega chamada Esparta. Tá? Porém, a tradição militar espartana foi decisiva no conflito, dando fim à hegemonia ateniense. Desde as guerras médicas, quando venceram os persas, os atenienses faziam suas conquistas, né, dominavam outros lugares. Então, inaugurava-se, depois da derrota ateniense, a fase de imperialismo espartano. Mas não durou muito, já que houve uma expansão do Império Macedônico na época, e aí a região grega, Esparta, Atenas, vai ser começar a ser invadida por outros povos. Então, a Guerra do Peloponeso, a gente tem coloca de frente, um contra o outro, Atenas e Esparta, as duas cidades modelo, as duas polis gregas mais importantes do período. Tá? E aí a gente vai falar da nossa questão 4 de história. Né? A questão 4 vai vir na página 85 de vocês. Eu tenho um texto lá sobre a sacerdotisa
Minoana, né? Aí vocês vão saber quem era Minos, qual a importância disso. Então, quem foi essa sacerdotisa minoana? Tá? E aí vai fazer um resumo breve nessa questão número 4, que é a penúltima questão das nossas 5, que vocês vão colocar numa folha de papel com pauta e mandar. Tá? Então, essa parte do período clássico é importante, né? É o auge da história da Grécia Antiga, principalmente das guerras, né? O auge das guerras médicas com Atenas, o auge da guerra do Peloponeso com Esparta. E aí vai começar um período aí de auge, vamos dizer assim, de apogeu do período grego, da história da Grécia Antiga, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Vem aí a nossa quinta aula, uma aula super importante. E até lá. Tchau.